Boa noite! Boa noite, Facebook! Boa noite, boa noite. Fiz um rabo de cavalo aqui, ó. Tô aqui me olhando, ajeitando. Santo filtro do Instagram. Boa noite. As redes estão ainda anunciando que eu estou ao vivo no nosso encontro sempre às 8 horas da noite. Eu estava aqui respondendo alguns pais e também meus alunos me mandando vídeos e mensagens. Que gostoso. É muito bom, né? Ai, gente, me diverti agora há pouco. Eu recebi algumas mensagens bem bacana e recebi um vídeo bem fofinho da Laura Sofia. Oi, Laura Sofia. E ela pegou o calendário fazendo, ó, a corda do meu óculos. E ela fazendo lá a leitura do calendário com a mãe dela. Falei para a mãe dela, você espera que ela não esteja me imitando na sala de aula, né? Mas é uma graça da gente ver. Acho que eu estou torta pro Instagram. Oh, tá alto, meu tripé aqui tá suspenso. Deixa eu abaixar um pouquinho. E aí, Facebook, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu não estou conectada no Instagram ainda. Faz tempo que ele tá lá avisando. Tomara que o sinal deixe eu fazer essa live. Continue, estamos chamando, eles estão dizendo, mas tem aqui um aviso do aplicativo, né? Opa, agora começou a chegar Rose Nóbrega Santos. Boa noite. Eu tô vendo mensagem aqui do Instagram, achei que tava travado aí. E já chegou cheio de coraçãozinho, amo de paixão. Fiquei com medo da internet, tá ruim. E eu não consegui aí conectar com vocês. Boa noite, Facebook aqui também. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa de ontem. Eu até vou começar com uma coisa aqui que eu não posso esquecer. Nossa conversa de ontem sobre educação infantil, né? Que nós continuamos falando. Eu tenho recebido bastante sugestões aí de temas para educação infantil. Boa noite, Agatha. Seja bem-vinda. Vamos ver Facebook. Quem tá aí? Me dá um oi, boa noite. E eu recebo bastante solicitação de vocês da educação infantil, né? E se a gente olhar lá para a BNCC, a gente vê realmente que só tem mais os objetivos de aprendizagem, não tem muita coisa, né? Mas não fiquem com tanto medo, porque nós só trocamos nomenclatura aí de eixos, né? Mas os eixos, se você olhar aí para os campos de experiência, você vai ver muita coisa é semelhante, né? A base traz mais proposta pedagógica para a gente pensar nas práticas pedagógicas, para inovar nessas práticas pedagógicas. Rita está sempre aqui. Boa noite. Rosicleide Rodrigues Mendes, boa noite. Abaixei aqui para coçar minha perna. Então, a BNCC traz os objetivos de aprendizagem. Se você for olhar lá, não tem muita coisa específica, mas do fundamental também não, né? Então, assim, você que já trabalha, o trabalho praticamente de conteúdo é o mesmo, não tem tanta alteração assim. Instagram, tudo bem? Facebook tá paradinho hoje. Normalmente as lives acontecem melhor a interação e o pessoal vem mais realmente no Instagram, não tem como, né? A gente já sabe disso aí. Oi, Joana, tudo bem? Boa noite, professora Elohine, eu acho que é isso. Rodrigo, boa noite. Verinha, boa noite. Joana Ferreira Lino, boa noite. Espero que vocês todos sejam de educação infantil, porque eu adoro, porque vocês compartilham umas coisas aí que vocês fazem, que é bem bacana. A gente ajuda todo mundo, né? E aí a gente se ajuda aqui. Nós começamos a falar ontem que as crianças brincando aprendem, né? E essa é a proposta realmente da educação infantil. E comecei até a falar de como a gente está perdendo a mão disso, como que a gente está sendo engolido aí pelo sistema muitas vezes. Fundamental também, a gente sente essa pressão, a gente não consegue. Amo te ouvir. Ah, que bom, essa voz chata. Vocês acreditam? Eu vou contar um segredo. Vocês acreditam que quem não me conhece, quando escuta a minha voz, acha que eu sou uma criança? De tão infantil que é a minha voz, acha que eu tenho, sei lá, já ouvi de tudo, né? Então, assim, eu sei que eu tenho uma voz infantil feia, mas, né?
Que bom que você gosta de me ouvir. Às vezes eu me ouço meus vídeos e falo, meu Deus, eu preciso melhorar minha dicção, eu preciso melhorar porque eu falo, às vezes eu falo rápido, às vezes... Mas que bom. Mas eu entendi o meu ouvir, não é a voz, é o conteúdo. Isso me deixa feliz. Aí, ó, eu me perco, eu começo a falar, não posso ler os comentários, aí eu me perco porque a minha mente já vai lá longe. Que nós estamos nos perdendo. O fundamental também. O quanto que a gente gostaria de brincar mais com as crianças. Mas não brincar solto, brincar por brincar, matar tempo. Não, de fazer jogos, de fazer brincadeira. Eu lembro que a gente tinha as caixas do PENAIC lá, de atividades, até de alfabetização, e é difícil para a gente encaixar isso na nossa rotina. A gente tem que se policiar e fazer um esforço bem grande. Boa noite, Alaide. Alaide, eu falei de você na live de ontem. Citei você aí da consciência fonológica. E como se a gente não cuidar da nossa rotina e garantir essas brincadeiras, esses momentos lúdicos, a gente vai passando e não vai conseguindo. Só que, gente, Cidinha, boa noite. Cidinha Matias, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Principalmente vocês de educação infantil, gente. Não percam isso, não percam isso de mão, né? Garantam aí Eu vou ter que desligar meu coisa aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Senão vocês vão perdendo isso. E quanto que as crianças aprendem brincando, né? E quanto lúdico tem que estar. Oi, Naraí, tudo bem? Fátima, boa noite. Vera, oi. Ontem tinha alguém aqui, depois eu ia até voltar e não voltei, Moraes, alguma coisa. E ele estava me pedindo a referência, ou ela, não sei, a referência da citação. Eu disse para vocês que eu estou falando desse livro aqui, certo? São estudos que trazem reflexões, segundo Ana Carolina Brandão e Esther Rosa, que é o Ler e Escrever na Educação Infantil, discutindo práticas pedagógicas. E aqui dentro também traz a importância do brincar na educação infantil. Então, eu já dei a referência para vocês. Dei a referência da minha fala da BNCC também, da minha querida BNCC, né? Que toda vez que eu mostro, alguém me pergunta, vem no direct, Dilane, eu tô tentando imprimir, não consigo, como que você fez? Eu mandei fazer na gráfica, tá? A minha não foi impressa em casa, não, foi feita em gráfica, papel de livro, papel de gráfica. Boa noite, gente. E ele me pediu, ou ela, não lembro, né? Referência de Vygotsky. Então, tá aqui, ó. O livro é Os Princípios Psicológicos da Brincadeira Pré-Escolar. É de Vygotsky, tá? De 1988, tradução de Maria da Penha Villa-Lobos. A editora é a editora da Universidade de São Paulo. Então, aqui eu comprei. Ai, Vera, então você vai achar o que eu tô dizendo. Ó, eu tô lendo referência lá na página 71. A Vera que comprou o livro. É muito bom. Já falei várias coisas dele aqui. Ele é bem, bem bacana. Então, a referência que ontem ele me pediu, ou ela, não lembro, mas que eu falei que eu não ia, senão me interrompe o pensamento, e é difícil ser a hora que você está falando vir procurar aqui, né? Mas a referência de Vygotsky na questão da brincadeira e do aprendizagem e de como brincar e aprender, os princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar de Vygotsky, tá bom? Então, essa referência que eu fiquei devendo ontem, então eu falei, hoje eu não irei começar sem passar essa referência de forma alguma. Então, vamos lá. A intenção aqui é que vocês respirem, parem e pensem. Eu preciso brincar com minhas crianças. Eu preciso também tornar isso uma rotina na minha sala de aula. Seja uma vez por semana, eu não sei como que é organizada aí a sua rotina. Eu sei que a cobrança é grande, mas se tiver também a necessidade do conteúdo conceitual mesmo, ou conteúdo, faça em formas de jogos também, que é um lúdico, uma forma de brincar. E proporcione isso às crianças, né? O que eles trazem aqui na sequência disso, dessa fala da brincadeira aí? Vamos continuar. O brincar e a linguagem verbal. Então, nós vimos lá que tem 5 tipos de brincadeira, segundo Kishimoto. Ela trouxe essas 5 categorias de brincadeiras. Nós falamos um pouquinho das brincadeiras aí, do jogo didático ou educativo. E essa visão que eles têm de que
conceituação de que todo jogo, todos os jogos, na sua essência, ensinam alguma coisa, é educativo de alguma forma. Outra coisa que a gente deixou bem claro aqui é que eu preciso ter intencionalidade em qualquer categoria de jogo que eu vou usar para minha sala. Mesmo que seja o jogo pelo jogo, como a autora traz. Não vou colocar nenhum conteúdo ali, mas eu vou jogar jogo da memória com as habilidades que desenvolve da memória, percepção visual, fazer esse agrupamento de duas figuras, que seja, mas eu vou ver em alguns alunos se ele tem essa habilidade. Essa é a minha intencionalidade. Eu não vou deixar brincar livre, sentar num espaço e não fazer mais nada, deixar a criança que ela está se desenvolvendo ali. Não é essa a intenção aqui. A brincadeira aqui é com intencionalidade, tá? Piaget traz uma fala que ele traz assim, que ele enfatiza que o papel das brincadeiras infantis, ela é fundamental para o desenvolvimento motor, cognitivo, social, moral e principalmente para o desenvolvimento da linguagem verbal. Nós temos vários tipos de linguagem, sabemos disso. Mas, se olharmos lá também para a BNCC, eu sempre falo isso, o que tem muito lá é oralidade. Quando a gente também fala em alfabetização na educação infantil, a parte fonológica oral. Boa noite, Maria Galdino, tudo bem? Então, como a gente... Ai, Dilane, mas eu preciso trabalhar a linguagem, a criança já fala, tem criança que fala muito. Uma coisa é uma fala sem uma comanda. É igual você quando você está falando com a sua amiga. Vamos pensar aqui, ó, eu e você. Nós estamos falando. Não tem nenhuma intenção, não tem uma profundidade, é bem livre. Mas quando você vai para um outro ambiente, que você tem, ou eu que estou fazendo essa live, por exemplo, eu não vim falar de qualquer jeito. Eu estruturei a minha fala, né? E isso é ensinar e desenvolver linguagem. Porque eu preciso pensar. Se eu vou dar um curso para professores que já estão, ou gestores, vamos por gestores, eu posso usar uma fala, uma linguagem mais elaborada, mais técnica. Se eu vou fazer uma palestra, se eu vou dar um curso para pais de alunos, por exemplo, eu não posso usar a mesma linguagem que eu uso com gestores, por exemplo. Então, isso é aprendido, isso é ensinado. A criança também tem que pensar, mesmo desde pequena, no que ela vai falar. É diferente de eu simplesmente falar, né? É por isso que a escrita é tão difícil, porque a escrita representa a fala. E a fala nós falamos de qualquer jeito, tem vícios de linguagem, tem erros, não tem, às vezes, conjugação de verbo correto. E na escrita aparece tudo isso muito claramente. Então, a gente precisa organizar melhor o pensamento para escrever. A fala sai mais naturalmente, mas quando você vai fazer uma outra situação, você também tem que pensar na sua fala. E a gente tem que desenvolver a linguagem na criança. Então, Albuquerque traz aqui para a gente, nessas muitas habilidades que a gente desenvolve com as brincadeiras infantis e com os jogos, também no desenvolvimento da linguagem verbal. Então, sempre que você for usar, mesmo que você for usar o jogo pelo jogo, uma brincadeira pela simples brincadeira, que não é simples, né, que está aprendendo alguma coisa, faça a sua intencionalidade na linguagem oral, por exemplo. Eu vou desenvolver. Sabe aquela criança que nunca fala, ou que ela nunca se expõe, é mais retraída, é mais tímida? Encoste ao lado dela, faça pergunta, fique bem ali focado nela, a sua intencionalidade nela, e faça esse desenvolvimento e essa habilidade aí ser aflorada. Ela se desenvolver para falar é uma intencionalidade que você está tendo ali, enquanto ela está brincando com um jogo de quebra-cabeça, ou brincando livremente com uma panelinha de fazer comidinha no parque, na areia. Você está trabalhando uma habilidade com essa criança. É nesse sentido que eu quero que você amplie o seu pensamento aí de como as brincadeiras livres também têm intencionalidade, que é uma grande questão que a gente tem aqui, de que, então eu nunca posso deixar brincar livre? Pode,
livre, mas enquanto estão livres, nós falamos disso ontem, você, professor, tem intencionalidade. Você vai separar uma, duas, três crianças ali, vai trabalhar ou vai olhar, observar e aguçar alguma coisa nela, nem que seja o desenvolvimento dessa linguagem verbal, e conversar e deixar ela falar da imaginação, do pensamento, que ela está cozinhando. Ah, você está cozinhando, mas o que você está fazendo? As crianças, nesse momento, como está mais relaxada, elas acabam até falando mais, né? E você está fazendo um trabalho magnífico da linguagem aí. Então, eu vou ler uma citação de Albuquerque que traz aqui, ó, que diz assim: no Brasil há brincadeiras que são comuns em diversos espaços sociais, das quais participam pessoas de diferentes faixas etárias. Boa noite, Celi. Meus filhos são assim. A Agatha está dizendo. Boa noite, Flávia. Dani, boa noite. Não, Dani Ramos. É isso mesmo. Meus filhos são assim. A menina tímida e o menino tem dificuldade na fala, faz fono. Olha que maravilha. Você precisa falar muito com ele, né, Agatha, para desenvolver isso. Mas é o falar sem cobrar. É uma coisa mais natural. E as brincadeiras é muito bom para isso, principalmente as brincadeiras de construção. Nós não vimos lá os jogos de construção? Ou essas livres que estão brincando de casinha ou com carrinho, que eles estão usando o imaginário deles ali. Então, eles se sentem mais à vontade para falar, porque eles estão falando de coisas que eles estão realizando, não do que ele sabe que você está fazendo intencionalmente ali. Ele não vai nem perceber que é uma conversa intencional. Quando cantamos músicas e cantigas de roda, ou recitamos parlendas, poemas, quadrinhas, ou desafiamos os colegas com diferentes adivinhas, estamos nos envolvendo com a linguagem de uma forma lúdica e prazerosa. Da mesma forma, são variados os tipos de jogos que fazem parte da nossa cultura que envolvem a linguagem. Quem brincou fora da escola do jogo da forca ou de a dedonha, também chamada de animal, fruta, pessoa, ou de palavras cruzadas, dentre outras brincadeiras? Isso aqui é uma citação de Albuquerque Leite, que traz sobre isso, como os jogos também desenvolvem a linguagem. E se a gente pensar na educação infantil, que a gente tem que trabalhar muito essa parte da oralidade, da fala e da escuta, os jogos, sempre que você vai estar trabalhando com jogos, você tem a possibilidade de intencionalmente intervir e estar junto com alguma criança aí desenvolvendo essa fala. Por exemplo, né? Então, eles trazem aqui, entre todas as brincadeiras que eles citaram lá das 5, eles se debruçam em 3 para nós aqui, para trazer como a gente pode fazer isso para o pedagógico, para o didático, tá? Então, eles trazem o primeiro como a brincadeira. Eu fiz até um slide aqui. Eles trazem assim, ó. Eles trazem primeiro o brincar de faz de conta, ou encenar, que está aqui no livro como encenar também. E um segundo ponto, o brincar de ler, que é uma coisa que a gente já faz, eu tenho certeza que você vai falar, Edilane, eu faço isso. E as brincadeiras com as palavras, que é a terceira aí, que a gente já pode fazer desde a educação infantil. Flávia Dantas, boa noite, Flávia, tudo bem com você? Flávia, aqui no Facebook comigo. Então, eles pegam esses 3 jogos aqui e enfatizam bem pra gente como trabalhar essa linguagem. O primeiro, nas brincadeiras de faz de conta. O que é isso? O nome já diz, né? Nós já sabemos, você tem tanta experiência aí na sala de aula, sabe o que é isso? E é o brincar do imaginário mesmo. Tem professoras que às vezes levam roupas, fantasias, pedaços de tecido, lenços. As crianças se fantasiam, se colocam no lugar do outro. Isso é bacana. Isso é cultural também, né? As crianças, enquanto estão brincando de casinha, elas estão representando a mãe, o que a mãe faz em casa. Às vezes a gente até descobre falas de família quando a gente deixa essas brincadeiras acontecerem no ambiente escolar, porque a criança reporta ali. Tem uma citação aqui no livro de um estudo que as crianças, nesse momento de brincadeira, um representa uma criança de 6 anos, 5 anos, representando o irmãozinho mais novo, e ele faz o somzinho de bebê. Então, ele está representando, ele está se pondo no papel do outro.
E em culturas a gente sabe que isso também acontece, indígena e outras culturas. As crianças, elas, indígena principalmente, né, que a gente tem bastante aí, que a gente trabalha até, quem tem ler e escrever tem aí, no fundamental também. Agora tá vindo bastante cultura africana também nos materiais, né? Então, desde cedo, as crianças indígenas, elas acompanham o pai na pesca, elas acompanham a mãe o tempo todo ali fazendo o artesanato, fazendo a comida. Por quê? Porque é um modelo. As crianças estão aprendendo com os adultos a forma como é a vida, como é a atividade. E as nossas crianças também. Hoje eu estava falando para vocês que eu estava vendo os vídeos dos pais aqui no meu grupo e dos meus alunos, e uma aluninha minha, Laura Sofia. Laura, beijinho. E a Laura disse assim, não, mandou um vídeo. A mãe dela filmou e ela falando o calendário. Hoje é que mês? Maio, igual eu faço na sala. Que ano? O maio é referente a que mês? Que dia da semana? E eu vi o vídeo, eu comecei a rir sozinha aqui, foi muito gostoso. E eu mandei um áudio aqui no grupo dos pais para a mãe dela. Que bacana! E ela fala assim, né, amiguinhos? Tudo bem? Então, até a próxima. E dando uma aula, eu falei, pode pôr a Laura no meu lugar para fazer a videoaula. Oi, Elaine, tudo bem? Edilaine! Achei uma chará no Facebook, é tão difícil o nosso nome. Seja bem-vinda, Edilaine de Carvalho. Edilaine Carvalho. Sejam bem-vindas. Então, eu falei assim, eu só espero que ela não esteja me imitando, mas é óbvio que ela está me imitando. Ela está fazendo o que eu faço na sala de aula, né? Ela tem essa referência. Então, esse brincar de faz de conta é muito bacana. E ali, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. E ali eu vejo, você vê a mesma fala, né? A mesma coisa, a mesma ordem. Qual é o mês? Qual é o ano? Que esse mês representa que número? Qual é o dia da semana? Do dia quinta, segunda, quarta, ou número, que dia do número. Então, tudo que a gente faz na sala, ela estava representando, e é o que eu faço. Então, é uma brincadeira, né? E isso é bacana da gente fazer. Você já fez isso? Eu já fiz isso na sala mesmo, no fundamental. Não, agora você vai ser professor. Eu sento no lugar da criança, a criança vai lá na lousa fazer alguma coisa que é simples, que é fácil. Então, é muito gostoso. A aula fica divertida, a criança se distrai, se descontrai. Lógico que a gente tem as coisas sérias para fazer. Isso é muito difícil. Isso mesmo, muito difícil o nosso nome. Isso mesmo. Muita gente fala, nossa, que nome diferente, Edilane, achei uma xará aqui. Então, eles trazem isso como as brincadeiras aí de faz de conta. E eles falam que as crianças, fazer com que as crianças experimentem a vida em sociedade e exercem papéis sociais diversos. Então, é uma forma da gente trabalhar essa brincadeira, esse jogo lúdico na educação infantil e explorar bastante essa linguagem verbal, essa oralidade. Põe a criança para falar. E nisso a gente já vai trabalhando sons e já vai emendando um monte de coisa aí junto. É bem bacana. As regras sociais, ela já começa a entender também. E o segundo, uma coisa importante. No item 1, eles trazem bastante, que nós vamos trabalhar a linguagem social, verbal, social, tá? No segundo, brincar de ler, nós vamos pensar mais na linguagem e no ensino das linguagens literárias, porque ali é mais faz de conta no dia a dia, é mais representação um pouco mais livre. Quando a gente brinca de ler, é a representação literária, porque quando a gente lê uma história diferente da gente contar, né? Lembra disso? É totalmente diferente, porque a gente evita vícios de linguagem e um monte de outras coisas, né? Então, brincadeiras de ler. Amplie o repertório textual, ouvindo histórias lidas e as histórias. Ele tem aqui no livro um estudo que eles fizeram com 28 crianças de 5, 6 anos da educação infantil. E eles pegaram essas crianças, leram um livro para a criança e pediu para ela ler de novo em voz alta. E o estudo traz também que crianças nós professores que lemos todos os dias para as crianças, deixa eu tirar isso aqui, né? Que lemos todos os dias para as crianças, muitos conhecimentos são ganhos aí nesses momentos. As crianças apresentaram um desenvolvimento linguístico de conhecimento de gêneros
e tantas outras questões muito, muito bacana. Olha aqui, a criança, por exemplo, ó, eles realizaram o mesmo procedimento 2 vezes, com 2 textos diferentes. Nível 1, a criança identifica a personagem principal ou as personagens secundárias, podendo, em alguns casos, recuperar um fato narrado. Nível 2 de conhecimento que as crianças apresentaram. A criança identificava os personagens e a situação inicial da história e detectava o problema parcialmente. Mais ou menos eles entendiam qual que era a problematização da história. O nível 3 de criança que eles identificaram, que essas crianças com aí essas leituras, a criança também identificava os personagens, é uma coisa que você vê em todos os níveis, olha que bacana, né? E a situação inicial, e o problema, e o desfecho. Então, a criança, conforme ela vai avançando nessa compreensão. Por isso que a gente está tratando aqui também de linguagem literária. A criança identificava no 4º nível a situação inicial, o problema e o desfecho. O que foi feito para aquela história, para aquele problema ser resolvido. E o 5º nível de criança que eles analisaram, ela identificava todas as informações contempladas nos outros níveis, mais os elementos do recheio, como detalhes relativos, episódios da história narrada. E o que isso é importante, Dilane? O que é importante? Porque quando chega lá desde o 1º ano, a gente já começa a fazer com eles produção textual na oralidade. A gente não faz isso? A gente faz. A gente não pode fazer isso também lá na educação infantil, proporcionar quando a criança não desenvolveu a fala. Então, aí tem que ver. É igual quando é com dificuldade, com transtorno, alguma coisa. Se ela não desenvolveu a fala e está dentro da faixa etária, ok. Ela vai ter o seu tempo de desenvolvimento e quanto mais você lê e você falar, a gente sabe que isso é estimulante para a criança, certo? O que é importante, quando ela começar a pronunciar alguma coisa, fazer alguma emissão sonora, a gente não cortar isso. A gente tem que respeitar. Agora, se está dentro da idade e ainda não desenvolveu, tem que procurar uma avaliação, tem que ver se tem algum problema com isso, porque não é normal, a gente tem o desenvolvimento normal da criança aí, para ela estar desenvolvendo a fala. Mas eu vou dar um exercício já para vocês verem que bacana o desenvolvimento de fala. Se eu esquecer, vocês me lembram. E o que foi possível aí nessa pesquisa que eles fizeram? Observar as diferentes dimensões que eles têm de linguagem aí, e de percepção mesmo. É diferente, por exemplo, de quando a gente conta, a gente sabe disso, né? A linguagem é outra, a linguagem literária tem outra estrutura, traz palavras bem desconhecidas para as crianças. E outra coisa que eu filmei, até vai para a minha aula de amanhã das crianças, ó. Nessa brincadeira de ler, né? As pseudos-leituras. As crianças desde cedo fazem isso. E elas fazem isso misturando, se a gente pensar, nessa brincadeira de faz de conta e também na brincadeira de ler. É as duas coisas juntos. Lembra quando eu te falei que a gente não trabalha caixinha, não dá para separar as coisas? Porque o que ela está fazendo quando ela pega um livro e ela começa a contar? Ela está imitando o pai que lê, a mãe que lê, o professor que lê todo dia na sala. É ou não é uma brincadeira aí é uma encenação? É uma encenação. Ela está fazendo, ela está modelizando aí, ela está fazendo uma referência do modelo que ela tem de sala de aula de professor leitor. Então, a gente sabe, pelas crianças da sala, pelo comportamento, o professor que lê todo dia, por exemplo, né? Ou você dá livros, gente. A criança tem muito medo de errar também. Mas sabe esses livros aqui, ó? Esse livro aqui, e o Lobo Mal Se Deu Bem, da Supa, não tem nenhum texto da história. Tem algumas... eu esqueci o nome. Oh, meu Deus, deu um branco agora. E a história do lobo, eu já vou lembrar. E a história, assim, sons, fala aí, esqueci. Ai, meu Deus. Ai, sabe, assim, mas não tô falando de encontro vocálico, não. Mas a criança pode contar. Então, eu tenho que gravar vídeo para minhas crianças. O que eu gravei? Eu contei a história do meu jeito. E no final, oi Luana, tudo bem? No final, eu coloquei a imagem do livro para a criança poder ver e também fazer a história dela. Agora você vai... Isso, onomatopé. Menina, eu tô com um negócio aqui
aqui. E tem um outro Tem outro também. Ai, tá difícil. Isso, obrigada. Quem falou? Dani Ramos. Não. Dani. Eu acho que é esse. Tudo bem, que bom. E a criança vai falando e vai contando a história dela, né? Outra coisa que eu sempre falo aqui também, deixa eu olhar minha hora. As crianças gostam e precisam de previsibilidade. É por isso que elas pedem para a gente contar a mesma história sempre. Tem até um vídeo meu aí, Dani do Socorro. Ah, então você pode vir toda a live me socorrer, porque hoje o negócio tá difícil aqui. Ó, obrigada, querida Dani do Socorro. A gente sempre tem um anjo na vida, não tem, Dani? Ai, da creche. Ó, eu esqueço o que eu vou falar. Edilane. Hoje tá dando tilt na cabeça. A criança, ela precisa da previsibilidade. Por que ela pede pra gente contar sempre a mesma história? Meu filho, que hoje tem 25 anos, o mais velho, quando ele era pequeno, eu contava os 3 porquinhos não sei quantas vezes por dia. Porque a criança já conhece a história. Ela quer saber e ver se vai acontecer as mesmas coisas ou se mudou alguma coisa. Nessa fase, a criança tem muito medo, tem vários tipos de medos que são desenvolvidos aí nas idades, né, no desenvolvimento da criança. E, essa cidade chama Socorro, eu achei que você era meu socorro, Dani. Eu me achando, né? Tá bom, mas você me socorreu. E a criança precisa dessa previsibilidade. Hoje tá difícil a minha língua aqui. Preciso trabalhar desenvolvimento aqui também da linguagem. Então, por isso que ela pede para você contar, E ela memoriza essa história, e ela pega o livro e ela fala, né? Como se ela estivesse lendo. E é muito bacana isso. É um desenvolvimento da linguagem, deixa fazer, aproveita isso. E a criança precisa, conforme ela vai crescendo, e ela vai saindo essa necessidade dessa previsão, dessa segurança, e aí elas vão apartando disso. Isso acontece em desenhos também, né? Temos o Chaves aí que não deixa negar. Quantas e quantas vezes pica-pau e por aí vai. A criança sabe todas as falas, a criança ri em todos os momentos, ela já começa a rir antes que ela já sabe o que vai acontecer, mas ela assiste mesmo assim. Aí, adulto que não sabe do desenvolvimento de criança, que não entende as fases da criança, fala, mas por que toda vez está lá e ri do mesmo jeito? Porque a criança se sente segura quando ela escuta uma história e ela vê que aconteceu a mesma coisa. É assim que a criança também vai se sentindo segurança para saber que ela vai para uma escola e que vai chegar um momento que a mãe vai vir buscá-la, né? Então, essas coisas dão muito apoio e segurança para a criança. Vamos lá, senão eu esqueço de falar tudo que eu tenho que falar. Lembra do papel do adulto de bigodes que eu trouxe ontem, não esqueçam. Nosso papel de adulto nos jogos, nas brincadeiras, na mediação. E o terceiro aí que eu trouxe para vocês, vou colocar de novo para quem chegou agora, que são as brincadeiras com as palavras. E aí, a gente entra a nossa tão querida e famosa consciência fonológica também, que dá para trabalhar aqui. Foi comprovado que, além de pensar sobre o texto, a linguagem, quando brincam, também pensam em sons. Então, ela não pensa só no texto, só na linguagem, ela pensa também no som. Então, é um grande momento também de você aproveitar, professor, e trabalhar o som. Lembre-se, nós estamos falando de desenvolvimento de linguagem verbal, nós estamos falando de educação infantil, nós estamos falando de lúdico, nós estamos falando de brincadeiras, e tudo isso a criança está aprendendo, ok? Não precisa sistematizar em papel, não precisa sentar a criança para escrever tudo isso, né? É um momento ali da aprendizagem dela. E o que você tem que ter o foco aí? No significado e sentido das palavras. Então, Leite traz que desde cedo, Moraes também traz essa citação. Ele sempre fala bastante disso. Moraes traz bastante sobre, além do escrita do sistema alfabético, da consciência fonológica para a gente. Então, uma referência muito boa se você está querendo estudar consciência fonológica. Que desde cedo as crianças são capazes de manipular dimensões sonoras. E as brincadeiras com as palavras contribuem para isso.
A gente canta para a criança canções de ninar desde cedo. Você fala o tempo todo com as crianças. No mundo infantil tem toda essa fala, só que cuidado com essas falas infantilizadas também, tá bom? Não vamos trazer isso de uma forma que, em vez de ajudar, vai nos atrapalhar aí. Eu falei até para as mães, eu coloquei um lembrete aqui para mim, que eu estava dando uma orientação para os pais dos meus alunos antes dessa pandemia. Eu já fazia meus vídeos, tem meu grupo lá dos pais, e eu comecei a falar para os pais como que poderia ajudar essas crianças em casa. Não dever de casa, na tarefa que eu mando. Então, fiz um vídeo lá de alfabeto móvel, fiz uma reunião no Zoom, que eu uso o Zoom. Alguns pais vieram. E eu fui trabalhar com eles aí sobre isso, como fazer. Porque, gente, nós estamos vivendo um momento que está indo atividade para casa. O pai não tem especificidade, certo? Principalmente a alfabetização. Educação infantil, como você trabalhar a linguagem assim, é mais fácil, né? Porque não vai sistematizar tanto história, contar história, conversar mais com a criança, então é muito mais fácil do que você ensinar a ler e escrever, porque é uma parte aí bem específica. E que eu disse para os pais? Porque uma mãe mandou assim para mim, ó, Edilene, eu posso colocar o alfabeto pontilhado para o meu filho fazer? Aí eu falei para ela, não, eu não dou isso na sala de aula, por que você vai dar? E ele está silábico alfabético, o filho dela. Não precisa disso, né? Então, o que eu orientei os pais? Gente, se você está na cozinha, você está conversando com a sua criança, começa a fazer brincadeiras de consciência fonológica com ela. Essas brincadeiras que a gente deve fazer na educação infantil, de rimas, de pedaços de palavra, não fale em sílabas, não vamos ensinar família silábica, não é isso. Mas é em pedaços de palavras, coisas que ela está ali manipulando, prato, copo. Então, se os pais, enquanto nesse tempo, trabalhar muito essa linguagem, essa sonoridade com as crianças, essa percepção, discriminação auditiva de sons, quando ela voltar para a gente aqui, principalmente eu lá no primeiro ano, e ela tiver essa percepção sonora muito mais aguçada, vai ser muito mais fácil para eu alfabetizar, para eu concluir aí o processo de alfabetização e avançar com essas crianças. Porque é melhor do que ela sentar com a criança e dar um babebi bobu e dar treino e dar um pontilhado igual a mãe estava querendo fazer. Então, quando eu falei isso para as mães e falei dessa coisa de marcação, de falar copo, quantos pedaços? Copo, né? Eu sempre tô falando isso nas lives. Copo, e perceber sonoramente as palavras, o que rima, né? Eu tô cortando mamão. O que rima com mamão? E vão brincando disso. Isso é mais importante do que ela sentar e dar um alfabeto pontilhado. Então, nessas questões, se você puder aí, tiver contato com os pais, façam isso, que vai ajudar muito no seu trabalho. Eu falei para vocês, deixa eu olhar para a hora, que eu não sei nem que hora que eu comecei. Deixa eu só fechar aqui. Então, eles falam também que essa brincadeira aí, nessas brincadeiras com as palavras, a gente pode abrir mão aí desse... Abrir mão não, a gente pode usar esse recurso e trabalhar os níveis de consciência fonológica, principalmente rimas, né? Que é bem bacana da gente fazer rimas. Esses dias eu mostrei aí um atendimento meu psicopedagógico de uma criança que não está alfabetizada, não consegue ler, escrever, tem uma dificuldade, e eu fui trabalhar rimas com ela, com essa criança, e não sabe. Demora para entender o que é rima, que é o final da palavra, não consegue perceber o som. Quem assistiu minha live lá, tá lá até no YouTube, pode ir lá rever. Ele não sabe, né? Falei isso ontem aqui também. Então, parece que é uma coisa simples, parece que é uma coisa boba e parece que é uma coisa sem importância. Mas é muito importante. Que quando a criança começa a perceber os sons, é muito mais fácil depois para ela pensar na escrita. A leitura, nós sabemos que é a habilidade que a gente desenvolve primeiro do que a escrita, por ser cognitivamente mais fácil. Porque também não precisa do desenvolvimento tão aguçado aí do motor, porque o motor precisa estar alinhado aí para a gente também fazer essa escrita, né? Nós sempre falamos disso aqui.
E como que eles finalizam isso? Que é observar, que a gente deve observar, o professor sempre observando e deve encarar como situações reais essas brincadeiras na sala de aula, possíveis e que podem ser alteradas. Observação permanente, as crianças fazem suas reações aos que propomos, também devemos avaliar com mediação e qual propor e qual não realizar. Então, nós tivemos aí 5 tipos de brincadeiras que eu trouxe ontem para vocês. Lembram delas? Vamos falar aqui, segundo Kishimoto, e que eles falam que nós temos que saber quando usá-las, por que usá-las e quando não usá-las. Mas que nós devemos trabalhar, sim, o lúdico e as brincadeiras na educação infantil, principalmente na educação infantil. E a Kishimoto traz lá, que são 5 categorias para gente, que são o jogo de faz de conta, ou encenação, que nós falamos aqui, os jogos e brincadeiras tradicionais, os jogos de construção, lembra que nós falamos lá de materiais estruturados, não estruturados, de Lego, de montagem, blocos lógicos, de construir, né? Os jogos de regras, e os jogos didáticos ou os educativos aí, lembrando que ela traz aí uma citação bem importante para a gente refletir, de que, na sua essência, todos os jogos são educativos, porque a gente está ensinando algo, né? Boa noite, Área Abder, eu acho que é assim. Ei, Maria, Geórgia, boa noite, Souza Cleide, boa noite. Você quer ver uma coisa legal para você fazer o teste? Presta atenção nisso, da linguagem. As crianças, elas são muito limitadas na linguagem ainda. E a gente tem que explorar bastante isso. Gente, eu adulta fazendo magistério era, porque para arrancar alguma coisa de mim eu não falava, não era essa aqui não, tagarela. O Cefam, que eu fiz Cefam, que é um curso de aperfeiçoamento do magistério. Eu sou da primeira turma, de 89, me formei em 92, são 4 anos, eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde. Tem alguém que faz Cefam aqui vai saber o que eu estou dizendo. E era sobre formação de professores, a gente estudava o dia inteiro, e normalmente a parte da tarde a gente fazia prática, estágio, meu estágio não foi assinado, dentro de instituições, dentro de escola, o tempo todo, estágio, 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 estágio. E eu tinha que falar, eu tinha que falar, eu tinha que falar. As primeiras avaliações eu tirei 0, eu achei que eu não ia para frente, mas eu queria muito ser professora. E eu fui obrigada, porque eu tinha que falar qualquer coisa, eu tinha que falar. Enquanto todo mundo falasse, o negócio não saía do lugar, a professora fazia falar. E eu fui falando, e eu fui falando. Agora, hoje, vocês têm que pedir para eu parar de falar. Então, eu fui aprendendo a pôr a minha posição, a meu ponto de vista, entendeu? E eu fui desenvolvida nisso depois de adulta. Eu não falava, você brigava comigo, eu chorava, eu não tinha resposta para ninguém. Agora, fala alguma coisa para mim, para você ver. Eu respondo na hora, ou sim ou não, concordo, eu ponho minha posição e a criança precisa. Olha uma coisa legal para você fazer com o seu filho, com a sua criança aí. Você já perguntou alguma coisa para sua criança? Faça esse teste. Se tiver sobrinho, faz aí. Agora não, iPhone. Tá querendo ajuste. Você faz assim, ó. Você pergunta. Vou perguntar para Rita. Rita, você gosta de comida? Não, comida não. Você gosta de lasanha? Eles não vão falar. Gosto. O que você prefere? Você prefere suco de laranja, morango ou você prefere suco de limão? O que eles vão te responder? Limão. Eles não formulam a frase. Já pensou nisso? Ó, que bacana pra você trabalhar com educação infantil. Eles não formulam as frases. É igual quando nós estávamos lá estudando, será que essa live vai cair? É igual quando nós estávamos estudando, que perguntava aquelas respostas, tinha aquelas perguntas enormes, você falava sim ou não, sim, não. Aí falava assim, justifique, porque senão a gente corta a linguagem. Estimule sua criança a responder o porquê. Ou completar a frase, falar, eu prefiro o suco de morango. Eles não dão essa resposta completa na linguagem verbal pra gente. Sim ou não? Alguém já percebeu isso? Faça isso com a sua criança. Quem falou que a criança não fala? Tenta tirar isso da criança.
Sim, eles respeitam a última palavra. Fica muito no monossílabo, né? Assim, aquele diálogo que fala, ele só fala uma palavra lá. Monólogo, monossílabo, não. Hoje tá difícil de vir as coisas, mas vê esse. Olha, Dani do Socorro. Dani, você nem precisou. Monólogo, não é monossílabo, não. Fica no monólogo, né? Então, eles não completam o pensamento e não fazem a frase, né? Então, é uma ótima atividade para você fazer esse desenvolvimento da linguagem verbal aí, da fala. Por isso não pode falar não corra, porque eles não vão correr mais. Ô, gente, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Vocês viram um vídeo que tá na internet? Uma mãe com suco, aí tô com um copo de suco aqui, ó, com um copo assim de suco, e ela fala assim: o suco é verde. Ai, gente, eu gravei para mostrar pro meu filho e pra minha nora, namoradinha dele. E a mãe fala assim: que cor é esse suco? Aí ele fala assim: sei lá, é azul. Aí a mãe fala: não, não é, chuta. É outro, chuta. O menino chuta e bate no copo e o copo voa. Lógico, a mãe falou chuta, mas o chuta para nós é tentar de novo, não é azul, tenta de novo, fala outra cor. E a mãe fala, chuta. E o menino ergue o pé e chuta e o suco esparrama. Tá na internet. É muito bacana esse vídeo. Eu morri de rir sozinha. Por isso não pode falar não corja ali, tem que falar devagar. Não é meu caso, né? Mas com criança eu falo, mas eu começo a me empolgar aqui. Na brincadeira, o João comeu o pão, eles não fazem a pergunta no início. Isso, vocês já perceberam isso. Olha que bacana vocês brincarem e estimularem isso. Tem que falar, tem que estimular isso mesmo, Vera. Então, faça esse teste com crianças que vocês têm próximo de vocês aí. Faça uma pergunta e observem a resposta. Vamos ensinar eles modelarem essa linguagem aí. Vamos modelar essa fala. E isso é ensinado. Nossa, Edilene, precisa ensinar isso? Precisa. Porque senão, eles vão dando só essas respostas curtas, esses monólogos. Só vai de uma palavrinha aí. E sim ou não. E não estrutura a fala, né? Eles precisam pensar, estruturar essa resposta. Porque se você faz esse tipo de atividade, eles vão te dar sempre a resposta ali, como diz no final. Ou só sim ou não, ou morango, ou suco, gosto, não gosto. Nesse sentido, curta, né? E ele não estrutura e fala toda a fala que deveria ser correta. Então, essa é uma atividade bem bacana que eu queria deixar aí para vocês pensarem. Se você nunca observou isso, comece a observar e faça essa atividade com as crianças para vocês verem. Isso você vai ensinando ele modelar a linguagem e a fala dele. Que toda vez que você fizer uma pergunta, não vai bastar ele falar sim ou não, ou isso, ou aquilo. Ele precisa estruturar e te responder. Então, isso é uma atividade aí bem bacana de fazer com as crianças do infantil e também do fundamental, se tiver aí crianças mais tímidas que não falam. Então, a gente vai instigando e vai estimulando com outras perguntas e vai pedindo até que ela consiga formular frases e fazer uma resposta mais elaborada, né? E isso a gente pode fazer muito bem brincando, né? A gente consegue fazer isso brincando tranquilamente, perguntando aí para as crianças. Deixa eu ver aqui no Facebook, tem alguém. Gi, maravilhosa. Ensina demais. Ah, Gi, você é suspeita. Ah, obrigada. Saudade de você, tomar açaí. Com um monte de coisa, Giovana. Obrigada. Que bom, obrigada. Gente, acho que era isso. Eu falei do meu livro, falei da nossa BNCC. Eu não sei que hora que eu comecei, mas já está acabando aqui, falta 10 minutos no meu. E eu não quero perder, senão eu não gravo aqui e eu não salvo essa live. Contem aí para mim, tudo bem? Gostaram? Deu para captar um pouquinho das coisas aqui? Quanto tempo você aí organiza na sua rotina? Quantos dias você organiza na sua rotina de brincadeiras? Você já tinha saudade, meu amor, também de você, Gi. Vocês já tinham pensado nessa modelagem de linguagem para vocês fazerem com seus alunos e estimular essa fala? Exijam cada vez mais deles essas respostas elaboradas, mas vai bem sutilmente, né? Então ele fala assim: que suco que você prefere? Laranja, morango, limão? Morango. Você fala: eu prefiro suco de morango.
Então, você vai dando o modelo para ele, né? Então, você não vai falar, não, não é assim que responde, você tem que falar, não. Então, você vai fazendo sempre isso. E faz outros questionamentos, e eles vão te dar a resposta sequinha ali, e você fala, não, não vou dizer, né? Você fala, ah, que legal, eu gosto muito de brincar de bola. Então, você devolve a resposta toda elaborada na linguagem, na fala. Então, isso vai modelando, ele vai observando, e você vai puxando isso da criança cada vez mais, e você vai modelando a linguagem oral, a linguagem verbal, e estruturando essa fala mentalmente para ele falar. Tá bom? Isso é uma atividade bem bacana que dá para fazer e que é muito, 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 muito significativa. As crianças vão começar a falar melhor, se expressar melhor. Tá bom? Eu espero ter ajudado. O pessoal tá aqui falando, amei, gostei. Pedagogia diária. Gente, adoro você. Sempre olho seus posts, pedagogia diária, bacana. Elaine dos Reis, bacana. Ah, tem uma amiguinha aqui que mandou hoje, acho que é Dani, que colocou lá no post que tá desanimada e quando vê essas coisas fica feliz, que anima. Não desanima, não. Ó, faz 3 dias que eu tô meio desanimadinha, você nem percebeu, né? Mas eu não sei se é pressão, se é muita coisa, hormonal, porque mulher naqueles dias, você sabe. Ah, eu também, sempre te acompanho lá. Então, mas a gente não pode. Aí quando eu vi a mensagem dela, eu soube que de alguma forma meu post que subiu hoje, que é tudo agendado, eu faço e vai subindo, ajudou, isso fala, opa, porque nós estamos na educação, não é por nada, é por isso. Quando você vê um olhinho brilhar, quando você vê uma criança aprender, quando você vê que você ajudou uma amiga de trabalho, né, que nesse post deu um ânimo ali para ela de alguma forma, isso é bacana. Quando eu recebi o vídeo das minhas alunas ali, me modelizando, fazendo calendário, eu fiquei muito feliz, né? Vim até mais feliz para essa live, e é isso, não é dinheiro, né? Nós sabemos que não é dinheiro. É o tanto que eu posso contribuir com o outro, o tanto que eu posso ensinar. E eu descobrir que eu posso ensinar também outros professores. Então, por que não, né? Por que não? O meu lema é espalhe conhecimento. E o meu símbolo aí, vocês estão vendo bastante a postagem de borboleta, que é mais transformador do que um professor. A gente pega aqueles casulos. Gente, eu chego a arrepiei. Ai, não vai dar para ver, né? Vai dar para ver, sim, olha ali. Você pega aquelas crianças que são um casulinho, né? Frágeis, sabem tão pouco, né? Do mundo de conhecimento que tem. Eles têm muito conhecimento, mas sabem tão pouco. E aí você transforma. A gente transforma. Cada uma de vocês que estão aqui tem muitos casulos que vocês já deixaram aí, que estão no mundo voando. Voando, 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 voando e colorindo outros jardins, né? Que alegria para uma mãe quando a criança começa a ler, quando a criança começa a entender. É a mesma nossa, porque nós estamos ali como um papel de mãe também, porque nós deixamos nossos filhos. Eu não acompanhei muita coisa dos meus filhos, tendo que acompanhar alunos, né? E eles são nossos alunos. Vamos marcar. É só me chamar. Eu tenho uma live com a tia Rafa. Tia Rafa, apoio pedagógico, tia Rafa me convidou. Opa, aceitei, tô super feliz, gente. Essa semana veio muita bênção na minha vida. Deus é bom o tempo todo. E eu recebi bastante convite, recebi uma proposta de trabalho maravilhosa, que eu fiquei na dúvida e aceitei. E é muito bom. A descoberta deles é fascinante. Isso, Rita, e não tem preço, é isso que nos move, né? É isso que nos move. É isso mesmo, essa paixão. E eu sei que vocês aí do outro lado também têm. Senão vocês não estariam aqui agora, tentando aprender um pouquinho mais e buscando conhecimento, né? E essa troca que a gente tem, que é muito bacana. Então, a gente se vê por aí, tá bom? Vou tentar vir mais vezes. Fiquem com Deus. Pedagogia diária, vamos marcar sim. A gente se fala aí, se quiser, a gente marca uma live e vamos mostrar os trabalhos juntos aí, tá bom? Estou sempre aberta, gente, aqui. Vamos espalhar conhecimento, vamos espalhar conhecimento. Fiquem com Deus, boa noite, boa semana para vocês. E o que eu puder ajudar vocês, me chamem aí no direct, me mandem mensagem e a gente vai se falando, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos e até mais. Tchau. Boa noite, Dani, você me socorreu hoje. Obrigada.
Avise quando vier. Tá, aviso sim. Todo domingo sempre tem, mas eu vou avisar. Eu ponho pelo menos na hora do almoço um dia antes, tá bom? Boa noite, Adriana, Rita. Fiquem com Deus. Beijo. Aqui vocês também, boa noite. Muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês nessa aula de hoje. Tchau.